noite, amigos assombrados do estado. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Relato esse que vai deixar vocês pensando. Será que essa criatura realmente sabe o que está fazendo? Tem noção do que ela faz? Se você acha isso, não perca esse relato. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem os vídeos nas redes sociais. Isso ajuda muito o canal a crescer na plataforma. E também pedir aos inscritos do canal que não deixem de assistir os vídeos do canal, as histórias que o meu avô contava. Se você começar do começo, você vai ver que é uma história bastante engraçada e também de esperteza de algumas pessoas antigamente que já nascia com o dom da esperteza. Tá certo? Mas vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por seu José. Ele tem 56 anos. E o fato aconteceu com o seu pai, seu Manuel. Ambos são natural da Paraíba. E segundo o seu Manuel, no ano de 1978, eles moravam em um lugar chamado Lagoa do Caju. Se eu não estiver enganado, esse lugar já foi mencionado pelo canal. Não lembro se foi um relato que eu contei de lá, ou se foi de alguém que passou por lá. Mas que eu lembro desse lugar, eu lembro. Então, segundo ele, nessa época eles moravam numa fazenda. Essa fazenda tinha uma área muito grande de extensão de mata, essas coisas. Só que, o que aconteceu? O fazendeiro começou a dar parte da fazenda para as pessoas fazerem roçado. A roçado que eles falam é fazer plantação. E o que aconteceu? No que ia criar o roçado, as pessoas cortavam as árvores. E o que acontecia? Essas árvores, o fazendeiro queria ela, não deixava jogada, ele aproveitava a estora de madeira, seja lá o que fosse os galhos, e vendia a metro na época. Para as casas de farinha, para as pessoas que compravam fazer carvão, essas coisas. E assim, a fazenda foi ficando praticamente sem área de vegetação nenhuma. Então, segundo o seu Emanuel, fora dessa fazenda, morava um homem chamado de Seu Antônio. Seu Antônio era um viúvo. A sua mulher veio a morrer, mas ninguém foi no enterro dela. Se é que teve um enterro. Então, esse homem morava numas terras que era do seu pai, deixada de herança para ele. Ele já não era um homem novo, já era meio velho. Mas era uma pessoa que você passava por ele e ele cumprimentava, ou era assim. Então, não deixava de falar com as pessoas, mas não gostava de ninguém bisbilhotando a sua casa, era assim. Então, após várias pessoas fazer roçado na terra do fazendeiro, automaticamente cortou a mata. E o que aconteceu? Os animais que tinha ali naquela fazenda se debandaram para onde tinha mata. E aonde tinha mata? Nas terras de Seu Antônio. Era lá que ficava a mata. Então lá tinha praticamente quase todo tipo de bicho. Só não tinha onça. Só não havia onça. Mas raposa, cachorro do mato, o chamado gachite, guaxinim, gambá, lá tinha de tudo nas terras dele. Ele não gostava que ninguém caçasse na sua terra. Não deixava, justamente por causa dos animais. Então, mas o pessoal temava ir caçar lá. Segundo o seu Emanuel, nessa época, seu José tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Era assim, 8, 9, 10. Então, o que acontecia? Para todo canto que o seu pai ia, seu José sempre ia junto, menos nessa noite. Segundo seu Emanuel, um compadre dele chamou ele para ir caçar nas terras de Seu Antônio. Ele sabia que o homem não gostava que caçasse lá. O velho,
Várias vezes pessoas relataram que dentro da casa dele morava cobra. Entrava e saía e não mordia ele. Era assim. Cobra grande entrava. Então, marcaram de caçar nas terras desse homem. Mas o que aconteceu? Como era noite, o José não foi, por sorte dele, segundo ele. Pelo que seu pai chegou falando em casa. Ele e esse compadre saíram por volta de mais ou menos 7h40 da noite. Deram a volta e entraram pelos fundos da terra dele, que também não era pequena, era grande. Entraram pelo outro lado, para ver se o homem não via. Mata dentro, para caçar. Após eles estar ali e aqui com a espingarda e a lanterna apagada, eles escutavam o barulho. Clareava. Quando clareava, né, o animal que viesse encandeava com o claro da lanterna. Então eles atiravam, era assim. Eles andavam, clareavam uma árvore para ver se tinha bicho trepado nas árvores, era assim, procurando um animal para matar. O problema foi, segundo o seu Emanuel, após eles andar um tempo, não tinha muito tempo, talvez uns 5, 6, 7 minutos por aí, eles entraram. O seu compadre estava mais ou menos assim, uns 9 metros dele, parelhado. Volta e meia eles clareavam com a lanterna assim, e você viu o foco da lanterna de um para o outro. Clareava assim, porque às vezes ele via muito, era timbu. O timbu é o chamado gambá, que eles chamam aqui. Aquelezinho do rabo pelado, chamado gambá. Ele chamava de timbu lá no norte. Ele disse que via um timbu, mas não é todo mundo lá naquela época que comia timbu. Se as pessoas, muitas pessoas da época, se soubessem que você comia o timbu, eles nem água na sua casa bebia. Era assim, com nojo. Ele continuou andando e ponteando a espingarda. E clareando para ver onde o seu compadre estava. Ele disse que lembra bem o que era. Ele escutou um barulho bem do lado assim. Um barulho de algo que aparentava ser grande. Ele disse que pelo barulho que fez, uma espécie de rosnado que fez, ele disse que achou que fosse um gaxite. Um gaxite preto, que ele chama, que vive na palha da cana. Um gaxite, pessoal. O gaxite preto, que não é fácil você ver ele por aí, né? Ele é um animal que aparenta ser um cachorro misturado com gato, a cara dele. É como se fosse uma pantera preta daquele jeito. Mas ele tem unhas enormes, que ele consegue rasgar o couro de um sapo para comer as entranhas do sapo. É assim. Então, ele achou que era um gaxite. Quando ele clareou a lanterna para cá, que apontou a espingarda, ele notou que não era um gaxite. Mesmo no meio dos emaranhados de cipó que tinha numa moita. Ele viu que não era um gaxite. Pela posição que o animal estava e o tamanho do animal. Um gaxite não era daquele tamanho. Estava mais ou menos assim 1 metro de altura. Um gaxite não é assim. Ele ponteou e disse: que diabo é isso? O animal tornou a rosnar de novo. Quando rosnou, seu compadre escutou. Quando escutou, já veio abrindo os emaranhados de coisa e indo na direção dele. Disse: compadre, tem alguma coisa aí? Eu escutei daqui. Ele disse: tem um bicho aqui. E não é pequeno, não. Seu compadre foi chegando perto dele. Quando foi chegando, ele disse que faltava aí talvez uns 3 metros para o compadre dele chegar perto. Ele clareando a lanterna, ele disse que o bicho, de repente, os olhos ficou mais ou menos muito mais alto do que ele, em pé. Ele viu que aquilo não era um bicho comum. Pois não tinha como. Se subisse no pé de árvore na moita, ele ia ver a moita balançando. O bicho simplesmente se pôs em pé. Quando ele viu que esse bicho ficou em pé, muito mais alto do que ele logo foi afastando para trás. Afastando para trás e o animal continuou rosnando para o lado dele. Ele disse: compadre, não venha não, que não é bicho desse mundo não. Ele disse. E continuou afastando na direção que o compadre vinha. Dali, ele disse que esse bicho vinha andando pro lado dele, no meio dos emaranhados de cipó. Dava para ele ver que era um bicho meio cinzento assim, como se fosse preto, mas
Pelo o foco da lanterna que batia como se fosse no meio do cipó, assim, na barriga, parece que tinha a barriga com pouco pelo, e vinha andando. E eles foram afastando para trás. Afastando para trás, até chegar a uma posição que ele não podia dar as costas para aquele animal. E o animal continuava vindo e rosnando estranho. Um bicho grande, corcundo, esquisito. Eles chegaram até na beira do arame, na beirada do arame, passaram a cerca para o outro lado e pegaram a capoeira. Ele disse que esse bicho veio até na beira do arame. Ficou em pé, era corcundo, botou as mãos em cima e ficou olhando para ele. Ele disse que, nessa hora, o medo foi tão grande que as suas pernas pesavam quase 100 quilos cada uma. Eles tentaram correr, mas disse que não conseguia. Parece que estava dormente as pernas. Vieram andando para casa e aquela lanterna, um apontando para trás, e a lanterna apontando para trás e o outro apontando para frente, com medo desse bicho. Após ele chegar em casa, ele falou para Dona Paula, apelidada de Piedade, era sua mulher, ele disse que não conseguiu matar nada porque um bicho que parecia não ser desse mundo ameaçou atacar ele lá dentro. Dava quase um metro e pouco, quase 2 metros de altura, o animal. Dona Paula disse, você não viu uma visagem não? Visagem é assombração que eles falam. Ele disse, não. Era um bicho grande. E rosnava, mas eu nunca vi um animal daquele jeito. Parecia misturado com gente. Ela disse, então era um lobisomem, não era não? Mas a líder das terras, de seu Antônio, ela disse, quem sabe não era ele? Porque até hoje eu não engoli o jeito que a mulher dele morreu, ninguém viu, ninguém foi em enterro. Tu não acha estranho, não? Havia outras pessoas que já havia falado que tinha visto um bicho por perto da casa desse seu Antônio, que eles nunca tinham visto um bicho daquele. Mas as pessoas achavam que era um bicho. E você, o que acha que era? Seria esse velho que virava bicho e estava esperando caçadores aparecer ali? E se era ele, por que ele não atacou ele? Ficou olhando fixo para ele? E quando ele falou, aí que ele parece que conheceu. Ou será que não? Não atacou porque viu a espingarda? O que você acha? Deixa no comentário do vídeo. Assombrar.